Acredito que é a partir de hoje, tá bom? Para as pessoas se organizarem, para que todo mundo possa compartilhar. Por quê? Porque como sábado à noite é a nossa ceia, aí tem uns irmãos que chegam mais cedo e quer ir lá atrás, e não está errado não, pode ir também. Mas se todo mundo cooperar, amém? Os irmãos estão me entendendo? Se todo mundo cooperar, aí vai dar para todo mundo. Inclusive no sábado, o nosso querido Miqueias, que é líder do Ministério Louvor, ele vai estar trazendo uns amigos para estar tocando aqui também, um grupo de louvor conhecido dele, vai juntar com o nosso e nós iremos fazer aquele barulho santo para Jesus. Amém? Você entendeu, né? Sábado tem compromisso na igreja, 7 da manhã, às 16 e às 19 horas, tá bom? Inclusive eu estou disponível para gabinete todos os dias, sempre 1 hora antes do culto. Como eu não moro aqui na Redondeza, eu moro um pouco distante, né? Então eu sempre procuro atender os irmãos dias de culto, porque eu faço uma coisa só, venho para a igreja, já atendo os irmãos, até questão de combustível também, etc. Tá bom, gente? Vamos ouvir uma palavra de Deus com o nosso pastor Fernando Anjos. Glória a Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez no culto. Quero parabenizar quem desceu as águas no sábado, foi uma bênção, não foi? A irmã Regiane, a nossa jovem lá atrás também que desceu as águas. Parabéns, Júlia, né? Ana Júlia, parabéns. E o jovem também, como é o nome dele? Lucas. E Amanda também. Foi uma alegria. Eu via as pessoas descendo as águas, minhas lágrimas desciam. E eu, meu Deus, que momento lindo. Que momento. Foi muito lindo demais. E eu fiquei feliz por essa decisão de cada um de vocês. E que Jesus possa dar, né? Firmar o espaço nessa caminhada. Porque do mesmo jeito que cada um de vocês deram um passo a mais com Cristo, Cristo ele vai também derramar algo a mais na vida de vocês. E pode ter certeza que vocês irão experimentar algo mais profundo na presença de Deus. Quero que, por favor, a igreja abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 8. Quero pedir perdão à igreja pelo horário. Infelizmente, não consegui chegar mais cedo por conta do trabalho. Minha esposa também não pôde chegar, porque se eu fosse esperar ela ainda se arrumar, tomar banho, arrumar a criança, chegava aqui quando o culto tivesse terminado. Mas eu creio que Deus ele vai falar conosco aqui, através dessa palavra. Mateus capítulo de número 8. Eu vou fazer uma oração antes de iniciar a palavra, para que Deus ele possa tomar direção deste culto, dessa palavra, e falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, por estarmos reunidos esta noite na Tua presença, com o intuito de Te adorar, engrandecer o Teu santo nome, aprender e desfrutar mais de Ti, da Tua palavra, Deus. Meu Deus, fala conosco, fala comigo, Jesus. Me usa como instrumento para trazer aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Oh, meu Deus, o Senhor sabe das fragilidades e incapacidades do homem. Mas a Tua palavra ela nos diz que o Teu poder ela se aperfeiçoa, Pai, nesses momentos em que o homem se encontra fraco, em que o homem se encontra com as suas limitações. Mas eu te peço, ó Pai, que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra se cumpra, e que o Seu poder se aperfeiçoe nesta noite, e que o Senhor venha falar conosco, Deus, e trazer algo importante aos nossos corações. Que eu não seja aqui como um sino, ó Pai, só fazendo barulho, mas que seja algo de Ti, que seja a Tua presença neste lugar, que seja o Senhor falando, ó Deus, aos nossos corações, porque nós não viemos aqui, Pai, para ouvir homens, não, de forma alguma, mas viemos aqui ouvir a Tua voz, Deus, ouvir o Teu falar. Então fala conosco. Se o Senhor não falar, não adianta estarmos aqui, Deus. Se não for para Te adorar, não adianta estarmos aqui. Estamos aqui porque o propósito está em Ti, Deus. Estamos aqui porque a importância é Ti.
Então fala conosco, Deus, e permite, Deus, que a gente te adore de uma forma especial nesta noite. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem encontrou Mateus capítulo 8, dá um glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: ora, vamos todos ler juntos, vocês possam acompanhar, 8 capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Eita glória! Que palavra linda, palavra poderosa. Podeis sentar. O contexto, irmãos, em que nos deparamos com esta mensagem é um contexto muito profundo. Porque se formos olhar a palavra do Senhor em alguns capítulos anteriores, nós vamos perceber que Jesus, ele estava em um momento especial com os seus discípulos. Jesus, ele estava ministrando o maior sermão de todos os tempos. A gente que gosta de ministrar, que gosta da palavra, eu creio que muitos observam sermões de grandes homens, como Billy Graham, como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards. A gente olha os sermões dele e a gente vê quantos sermões importantes grandes avivalistas pregaram nos altares de Deus por aí. Mas o interessante é que nenhum sermão é tão importante, nenhum sermão é tão vivo, nenhuma pregação é tão influente como esse sermão dos montes. Jesus, ele ministra ali nos montes o maior sermão com os maiores ensinamentos de todos os tempos. E o que é que nós observamos antes disso? Jesus, ele primeiro passa cumprindo as suas obrigações como um homem de Deus, cumprindo as questões religiosas como um homem religioso de forma saudável. Jesus, ele desce as águas, Jesus, ele se batiza, Jesus, ele passa pela tentação. Satanás, ele tenta Jesus, e Jesus passa por aquele momento em que a sua fé foi provada, o seu propósito foi provado, a sua questão aqui na terra, de que ia ou se não ia, foi provada naquele momento. Jesus passa pela tentação e é aprovado. Passa pelo batismo, passa pela tentação, é aprovado. Aí vem a segunda parte. Jesus agora vai formar a sua equipe, formar os seus, as pessoas que iriam caminhar contigo nesse grande propósito de propagar as boas novas por todo mundo. Aí Jesus vem formar os seus discípulos. Jesus chama Pedro, chama o seu irmão, chama João, chama Tiago, chama todos os seus discípulos ali para estar com ele. E Jesus agora vai fazer algo muito importante com os seus discípulos, que é lhe trazer o ensinamento da palavra de Deus. Jesus, ele quis primeiramente formar os seus discípulos, ensinar os seus discípulos, trazer conteúdo, trazer ensinamento, trazer profundidade, trazer raiz para os seus discípulos. Jesus decide então ensiná-los. Jesus diz: eu preciso treinar. Tenho chamado, chamei cada um, e agora eu preciso treinar esses discípulos sobre o que é necessário para uma vida justa, para uma vida cristã, para uma vida de um verdadeiro evangélico, um verdadeiro cristão. Então Jesus reúne os seus discípulos e diz: não, vamos ali ao monte e nós aí iremos ter esse ensinamento, e eu vou trazer coisas profundas para as suas vidas. Jesus sobe com os seus discípulos e ali a gente vai ver grandes ensinamentos. A gente vai ver as boas aventuranças ali nos montes. A gente vai ver Jesus falando sobre o sal da terra,
Jesus falando que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus vai dizer a importância de um sal dentro da humanidade. Assim como um sal no tempero, nós precisamos ser o tempero desta terra. Esse foi um ensinamento, um dos ensinamentos extraordinários. Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo, mostrando que o mundo está em escuridão, e ele está ensinando aos seus discípulos que os seus discípulos eram a luz do mundo, dizendo: olha, é através de você que esse mundo terá luz. O mundo que vive em escuridão terá luz através dos discípulos. Isso é Jesus ensinando aos seus discípulos. Jesus vai ensinar também que ele não veio para revogar a lei, porque muitos achavam que Jesus veio descumprir a lei. Mas Jesus diz: não, eu não vim não trazer problema contra a lei, não. Eu vim para que a lei seja cumprida sim, para que vocês cumpram a lei sim, sem a religiosidade do judaísmo, mas a lei precisava ser cumprida. Jesus vai trazer ensinamentos sobre adultérios, Jesus vai trazer ensinamentos sobre vingança, sobre juramentos. Ele vai dizer: se alguém lhe ferir a sua face, você não precisa se vingar, você não precisa brigar com alguém. Se alguém ferir a sua face, dar a outra face também. Isso eram ensinamentos extraordinários, porque as pessoas, quando esperavam Jesus vir à terra, não esperavam um Jesus bonzinho não, não esperavam um Jesus que desse a face não. Eles estavam esperando um Messias guerreiro, que guerreasse assim como o rei Davi, um guerreiro com a espada na mão, para sair cortando o pescoço, matando o mal, matando todo mundo. Mas Jesus vem pregando a paz e dizendo: se alguém bate na sua face, dará outra. Imagina, agora vem o Messias, agora vamos vencer os romanos, agora acabamos com tudo e o reino de Deus ele vai se perpetuar. Aí Jesus diz: dá uma face. Para que vingança? A vingança é minha. Se alguém bater numa face, dar a outra. Olha que eu estou falando dos ensinamentos de Jesus ali no monte. Ele vai dizer: guarda a tua justiça perante os homens. Você não precisa querer sua justiça perante os homens, porque ele vai trazer um ensinamento que quem te justifica é ele, é o Senhor. É o Senhor. E a gente fica querendo se justificar com os homens, querendo dizer: não, eu preciso ser, não é desse jeito, eu preciso me justificar, é da minha forma, é do meu jeito. Jesus: ei, guarde as suas justificativas. Não precisa de tamanhas explicações para se justificar para com os homens. O Senhor é quem te justifica. São ensinamentos. Jesus vai falar dos ensinamentos das esmolas. Dá com uma mão, sem que a outra veja. Tudo isso é sermão dos montes. Jesus ensinando os discípulos a orar. Vai ensinar o Pai Nosso. Vai ensinar os discípulos a jejuar. Vai ensinar os discípulos a não ter tanta olho grande para as coisas aqui na terra. Vai dizer: olha, discípulos, você precisa entender que o seu tesouro não está aqui não, está lá nos céus. Ensinamentos aos seus discípulos, preparando os seus discípulos. Olha, os olhos são a luz para o seu corpo. Olha, vocês não podem agradar dois senhores. Você em certo momento vai ser mais tendencioso a um do que a outro. Sai de cima do muro. Ou você agrada a um senhor, ou você agrada ao outro senhor. Olha, não andeis ansiosos com coisas algumas. Não andei ansiosos pela vida. São ensinamentos Jesus trazendo e preparando os seus discípulos. Jesus vai falar: não dá as pérolas aos cães, aos porcos. Olha que coisa interessante. Eu sempre medito nesse ensinamento de Jesus, e isso fala da palavra. Fala da palavra. Jesus dizendo: olha, as preciosidades, elas não podem ser dadas aos cachorros, aos cães e aos porcos. E o que é isso quando entendemos da palavra de Deus? Você já viu aquela pessoa que fica tirando onda com a palavra? E você quer ministrar a palavra: isso é um lixo, isso não presta não, eu rasgo isso, eu como, me dê aí que eu rasgo ela, jogo no chão, piso. E a gente fica o tempo todo querendo pregar: não, Jesus te ama, não, a palavra diz isso, ei, a palavra diz aquilo, o ensinamento é desse jeito, ei, não fala isso não, é dessa forma, a palavra é essa. Sabe o que Jesus diz?
Não entregue, as pérolas aos cães e aos porcos, não. Tem pessoas que são cães e não merecem, são porcos, não merecem as pérolas. Ninguém pega as suas joias preciosas e vê os porcos lá tirando onda sem saber que é nada e joga as suas joias para os porcos. Ninguém faz isso, não. Do mesmo jeito, a palavra de Deus são joias preciosas e ela precisa ser admirada. As pessoas precisam olhar para a palavra, admirar. Se você pegar uma pérola e levar para alguém que a conhece e que sabe o valor daquela pérola, ela vai olhar com os bons olhos, vai pegar com os bons olhos. Mas se você pegar a pérola na mão de quem não conhece e dizer, olha, isso daí é uma bijuteria, isso daí eu comprei ali em Prazeres, a pessoa não vai entender, vai pegar e vai jogar fora, porque não entende, porque não dá valor. E mesmo assim a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. Não entregue as pérolas aos cães, aos porcos, às pessoas que não querem nem, estão nem aí para a palavra. Você prega uma vez, prega duas, prega 10, prega 100, prega 1000, prega 2000, 10.000, e a pessoa não está nem aí, te fazendo de besta, e você está o tempo todo ali entregando as suas pérolas a ela. Jesus ensinando, irmãos. Isso daqui não sou eu, não. É Jesus ensinando. Jesus falando da porta estreita aos seus discípulos. Ei, a porta estreita é o caminho certo. O caminho largo que você vai andando e você diz assim, não, esse caminho é bom, eu ando aqui no conforto. Ei, esse caminho largo leva à perdição. Vai pela porta estreita, é apertadinho, incomoda, mas é o caminho certo que vai te levar para a salvação. Isso daqui é Jesus trazendo ensinamentos aos seus discípulos, falando dos falsos profetas. Isso é o Sermão do Monte. Mas quando Jesus ele vai descendo do monte, meu querido Dimas, Jesus ele se depara com a situação do texto em que nós acabamos de ler. Jesus desce do monte, feliz com os seus discípulos treinados, com os seus discípulos que pegaram toda aquela bagagem que Jesus trouxe de ensinamento para a vida dele. Aí Jesus se depara com um leproso aos pés do monte. O leproso aos pés do monte. A grande multidão seguindo Jesus, e eis que um leproso se aproxima e adora, dizendo, Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Você já parou para imaginar por que foi que aquele leproso ele não estava lá no monte? Por que foi que aquele leproso não estava lá no monte? Por que foi que aquele leproso não estava participando daquele ensinamento, participando daquele culto, participando daquele momento precioso com Jesus? O leproso estava no pé do monte. Ele não podia estar lá. Se nós formos entender um pouco da cultura judaica, nós vamos entender que um leproso, ele não poderia se aproximar de alguém que não tivesse lepra. O leproso tinha que manter uma distância. Uma distância, não me recordo agora, mas é uma distância em que se o vento soprasse, não trouxesse o vírus, ou eu não sei, a bactéria, ou a doença, para poder se propagar, se proliferar para outras pessoas. Então, pela lei judaica, se um leproso se aproximasse de uma cidade, de uma aldeia, de uma sociedade, de algumas pessoas que estivessem em conjunto, pela lei, se eu tivesse no momento, eu poderia pegar uma pedra, poderia pegar qualquer coisa que tivesse e jogar no leproso, para que ele se afastasse. Poderia pegar uma pedra pela lei e agredir o leproso. Então era natural, quando um leproso entrava em uma cidade, as pessoas apedrejar. Era natural, quando um leproso entrar na cidade, as pessoas pegar uma pedra, afastar, dizer, sai daqui, vai para lá, não se aproxima não. O leproso, quando entrava na cidade, ele tinha que entrar gritando, vem um leproso, se afastem, eu sou o leproso, se afastem, eu sou o leproso, não chega perto, eu sou o leproso. E as pedras vinham se ele se aproximasse. Se alguém chegasse perto, era a pedrada que ele tomava.
Aquele leproso estava acuado, querendo estar participando de um momento extraordinário, que era com Jesus ali no monte, mas ele estava acuado, talvez com medo das pedradas, ou talvez com a sua prisão emocional, de dizer, não, eu não posso, meu bloqueio emocional, o meu bloqueio mental não me permite me aproximar de Jesus, ele está distante de mim, eu não posso me aproximar dele. As pessoas vão me apedrejar, as pessoas irão me agredir, as pessoas irão me mandar se afastar dele. Trazendo isso, irmãos, uma analogia para a nossa vida social, a nossa vida cristã. A Bíblia ela vai nos ensinar que a lepra, ela pode ser considerada, ela é uma tipologia do pecado na vida do homem. E você já percebeu, irmãos, que uma pessoa com lepra ou uma pessoa em pecado, é dessa forma que muitos crentes agem. Você já percebeu que quando vem um leproso ou um pecador que se aproxima, querendo talvez estar com Jesus, estar no meio de Jesus, participar dos ensinamentos de Jesus, mas ele é pecador, mas ele é leproso, como é que os crentes reagem? Às vezes é pedrada, às vezes é jogando pedra, às vezes é dizendo, o seu lugar não é aqui não, você é um leproso, se afaste. Se afaste que esse ambiente não é seu. Uma vez eu estava, quando eu pastoreava lá na Ibiribeira, e a gente saía à noite para evangelizar para as garotas de programas que ficavam ali na avenida da Ibiribeira. E sempre eu conversava, e sempre eu trazia a palavra, sempre ministrava para elas. E elas diziam, a sua igreja ela não está preparada para me receber. Eu quero ir na sua igreja. Eu já tentei ir na sua igreja. Mas a sua igreja ela não tem paciência. Não tem paciência para entender o meu processo. Ela não tem paciência para me receber. Elas não sabem lidar com o meu pecado. E era verdade, porque se um travesti entrasse na igreja, sentasse no banco e falasse, ei, vamos cultuar aqui, aí o travesti sentasse lá, imagine a reação da igreja. Glória a Deus. Eita, levanta. Tem um travesti aqui. Olha a roupa dele. Eita, ele está seminu. Meu Deus, como é que deixaram entrar esse travesti aqui? Afasta ele, diz que ele não pode estar aqui não. Manda ele sair ali rapidinho. Pega ele ali, leva ao canto, vai, tira ele daqui do culto da igreja. Ele não pode estar aqui não. Ah, isso daí é um descarado. Isso daí é um sem vergonha. As pedras através das palavras. Isso é um sem vergonha, isso não presta não. Está aí porque quer. Isso daí não tem jeito não, rapaz. Isso aí não merece estar aqui não. Tira esse cara daqui. E assim muitas vezes agimos com vários outros tipos de pecado, que nós tiramos como pecados escandalosos. Porque os pecados que ninguém enxerga e que fica, digamos que, incubado em nós, a gente não age dessa forma, trazendo pedra e atacando pedra nesses tipos de pecado. Mas se alguém peca com um pecado que nós damos o título de pecado escandaloso, esse tipo de pecado não pode estar no nosso meio. São as pedradas que falam mais alto. Aquele leproso, ele estava nessa situação. Ninguém se encostava naquele leproso. Ninguém queria estar com aquele leproso. Ninguém permitia que aquele leproso estivesse no mesmo meio em que a palavra de Deus estava sendo pregada. Mas aquele leproso sabia quem era Jesus. Aquele leproso sabia quem estava ministrando lá naquele monte.
Aquele leproso sabia onde estava a sua libertação. Aquele leproso sabia onde estava o seu refúgio. Ele sabia quem era Jesus. E ele estava ali, quietinho. O povo lá não me aceita, mas eu vou esperar Jesus aqui neste lugar. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que o Senhor descendo do monte, Jesus descendo do monte, o leproso estava lá. E ele já vem com uma característica que a gente não vê nos textos em que nós lemos. A palavra, aquele leproso o adorou. Se aproximando de Jesus, o adorou. Aquele leproso, ele sabia quem era Jesus e sabia a glória que deveria ser prestada a ele, o louvor e a adoração que deveria ser prestada a ele. Aquele leproso, mesmo afastado daquele meio, ele estava ali esperando, porque ele conhecia Jesus e ele queria adorar Jesus. Ele diz: eu quero adorar Jesus. Às vezes eu não posso estar lá, mas Jesus vai passar por aqui e eu vou adorar Jesus. Eu vou procurar o meio para adorar Jesus. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz: ei, mestre, se tu quiseres, tu podes me purificar. Aquele leproso conhecia a divindade e o poder de Jesus, Dimas. Ele sabia a capacidade do poder de Jesus, o que Jesus era capaz de fazer. A capacidade do poder de Jesus, ele sabia muito bem, irmãos. Muitas vezes nós estamos nas igrejas e somos levados pelos cultos, e somos levados muitas vezes pelos costumes, pelos comodismos e pelas religiosidades, e muitas vezes estamos servindo a uma religião, mas estamos um pouco distante de conhecer o dono da religião, que é Jesus, e servimos da melhor forma. Não falo só de uma denominação, não estou falando da igreja em si, a Debrais, mas eu falo da igreja no mundo. As pessoas muitas vezes servem bem as igrejas, são pontuais nas igrejas, fazem tudo do melhor nas igrejas, e são excelentes na igreja, são excelentes na religião da igreja, mas muitos estão distantes do Deus que é o dono de tudo isso. Muitas vezes não conhecem Jesus, muitas vezes não sabem a quem está servindo, muitas vezes não tem intimidade com o dono da obra, muitas vezes nem conhece a voz e nem sabe quem é o dono da obra. Passa dias e mais dias, horas e mais horas, meses e mais meses, sem conhecer, sem ler, sem orar, sem conversar com o mestre, sem saber quem é o mestre, mas muitas vezes serve bem a religião, sem conhecer o dono dela. Aquele leproso era o inverso. Ele não tinha nem oportunidade de servir bem a religião, mas ele conhecia muito bem o dono daquela religião toda ali, que era Jesus. Não tinha oportunidade de estar entre os sacerdotes e os levitas cuidando do templo, mas quando ele se deparou com Jesus, ele declarou a sua adoração e disse: eu te conheço. Se você quiser, mestre, o senhor pode me curar, é agora. Imagina que autoridade, imagina que intimidade, imagina que conhecimento aquele leproso tinha do mestre. Conhecimento que eu passo muito longe, porque se eu estou com uma dor de cabeça, eu chego ali na farmácia e tomo logo: me dê um Doflex, me dê aí um Anador, um Dipirona, alguma coisa. Eu também sou assim. O kit. Aquele leproso, ele não tinha essa não. Ele dizia assim: se o senhor quiser, eu sei que agora o senhor pode ministrar a cura em mim agora. Não, mas é lepra, mas é uma doença sem cura, é uma doença que não tem como assim. Não, mas eu sei, Jesus, que se o senhor quiser, o senhor me cura agora, e o senhor pode, se o senhor quiser.
Não, mas é câncer, não, mas é AIDS, não, mas é uma doença que não tem cura para o homem. Não importa, se Jesus quiser, Ele faz. E ele sabia que Jesus poderia fazer. E ele chega para Jesus e diz: se o Senhor quiser, tu podes me curar. Aí olha o mistério dessa passagem. Jesus chega, estende a sua mão, e olha que Jesus não diz assim: está curado. Olha que o texto não diz assim: está curado. Olha que o texto não diz: estende a sua mão e cura. Olha que o texto não diz: estende a sua mão e manifesta o milagre da cura. A palavra do Senhor vai dizer: estende a sua mão e toca nele. Toca nele. Toca nele. Chega, eu me arrepio, meu Deus. Porque às vezes a gente lê o texto e não observa as entrelinhas e o contexto em que a palavra de Deus é escrita. Se a gente for ver a cultura daquela época, talvez poderia ter passado anos sem aquele leproso ter sequer alguém perto dele. Mas Jesus entendia que a maior cura não era a lepra, mas a maior cura era no interior daquele homem. Era no interior, não era o externo, não era o físico, não era aquilo que estava aparente aos homens, mas era aquilo que estava dentro, aquilo que estava por dentro. A saudade de alguém abraçar, a saudade de alguém tocar, a saudade de alguém se importar por ele, se importar, chegar perto, abraçar. Era só pedra que tocava naquele homem, era só paus, talvez era só qualquer coisa que tivesse da frente, era só isso que ele recebia. Ele só estava acostumado com os toques de pedra sobre o corpo dele, gritando para se afastar. Mas Jesus, ele faz o contrário, se aproxima e toca. O texto não mostra o toque, mas eu posso imaginar Jesus chegando perto dele, dizendo: vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Abraçar aquele leproso, confortar aquele leproso, curar a alma daquele leproso, curar as feridas emocionais daquele leproso, curar as necessidades mentais e emocionais que aquele leproso tinha. Porque nós sabemos, irmãos, que o homem, ele não é só físico, o homem, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. O homem tem necessidade física, mas tem necessidade emocional e necessidade espiritual também. Nós não conhecemos, mas Jesus conhece. Jesus sabe que as mais simples das necessidades são as necessidades físicas. São as mais simples, são um mínimo. O físico é o mínimo, o mais fácil de se resolver. Você pega alguém com fome, é uma necessidade física, bota um prato de cuscuz com charque, pronto, saciou a necessidade física dele. Mas você pega alguém com uma ferida emocional, de uma falta de perdão, de um rancor, de uma ira, de um ódio, para você tirar, você não consegue tirar, arrancar fácil, como um prato de comida resolve, não. São feridas interiores, emocionais, feridas que as pessoas carregam por muitos anos, as suas crenças, os seus valores, a sua mente está cauterizada com problemas, e ela não consegue se resolver, está ferida emocionalmente. A gente não enxerga, mas Jesus enxerga. A gente não enxerga certas necessidades, principalmente as necessidades da alma. A gente vê pessoas sorrindo, brincando, às vezes pessoas com tudo em fartura, com seus carros, com seus apartamentos, com seus bons empregos, mas a gente não sabe a necessidade da alma de cada pessoa.
E a gente vê pessoas lá no prédio, lá onde eu moro, já vi pessoas no prédio da frente se jogando, 2 vezes já. No prédio Laranjinha, um senhor se jogou lá do 7º andar. No prédio Verdinho, uma jovem se jogou lá de cima. Aí você fala, poxa, a pessoa pode ter tudo, a pessoa tem uma moradia boa. O senhor morava num apartamento de aproximadamente uns 600 mil e estava lá com as suas condições, não sei. Mas o que levou ele a se jogar daquele prédio lá embaixo são feridas emocionais, são necessidades na alma. Eu olhando para o físico digo, o cara está morando em um prédião, está morando ali perto da praia, em um prédio de 600 mil, é um físico, mas a alma dele estava destruída a ponto de ele não aguentar e se jogar. A alma daquele leproso estava assim, uma alma destruída, uma alma abalada, uma alma com extrema necessidade. A lepra não era nada, a lepra era o físico. Mas as palavras ditas anos e mais anos para aquele leproso foi destruindo ele emocionalmente. As pedras e as pessoas gritando para ele saírem de perto dela foram ferindo e destruindo a alma daquele homem. Jesus, ele entendeu que a maior necessidade daquele homem era a cura na alma. Então é por isso que Jesus toca naquele leproso para poder curar a alma dele. Queria curar a alma. Talvez você chegou aqui com essa necessidade. Talvez você se deparou neste culto com essa necessidade de as pessoas não te quererem perto, talvez, ou outras necessidades, mas a palavra daqui, ela nos instrui a declarar que Jesus, ele é um Deus que cura a alma também. Que Jesus, ele é um Deus que supre a necessidade da alma, a necessidade emocional. Jesus é um Deus que alegra, irmãos, que traz paz, que traz alegria, que traz gozo, que traz prazer. As pessoas não entendem aonde nós encontramos prazer, mas é Jesus, é o nosso prazer, é o nosso gozo, é a nossa alegria. Jesus é a nossa paz. É Jesus. Não tinha necessidade nenhuma para aquele leproso se alegrar. Talvez aquele leproso só desejava a morte, vivia nos leprosários, distante de todos, talvez sem ter nem o que comer, com a alma abalada. Mas Jesus toca naquele leproso. Depois que Jesus toca, Jesus vai e diz, eu quero. Ele primeiro pergunta ao leproso, se tu queres, tu pode me purificar. Jesus primeiro toca, depois Jesus diz, eu quero. Jesus está declarando, eu quero a sua cura física. Eu quero suprir também a sua necessidade física. Jesus, ele traz a importância da necessidade emocional, mas depois que ele cura o emocional daquele leproso, ele diz, eu quero também curar o seu físico. Eu quero também suprir a sua necessidade física. Então eu quero, fique limpo agora. E aquele leproso recebe o milagre físico, depois de ter recebido o milagre emocional, o milagre na alma, a cura na alma. Ele agora recebe a cura no corpo, no físico, e fica limpo imediatamente da lepra. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus maravilhoso é esse? Onde foi que você já viu alguém fazer tal feito como esse? Onde foi que você já viu alguém realizar algo tão lindo, tão profundo e tão importante como esse? Onde foi que você já viu alguém se preocupar com o ser humano dessa forma que Jesus se preocupa? Onde foi que você já viu alguém pensar em cada detalhe assim como Jesus olha e observa cada detalhe? É só Jesus, irmãos. É só Jesus. E isso que encontramos em Jesus, nós não encontramos em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar traz a paz que Jesus traz.
Nenhum outro ambiente traz o gozo e supre as necessidades que nós temos, como Jesus supera as necessidades. A gente pode buscar em qualquer outra coisa, em droga, em bebida, em farra, em festa, em orgias, em qualquer outra coisa. Você pode procurar em qualquer outro lugar. Isso que Jesus faz, mas nenhum outro lugar vai oferecer, porque só Jesus faz isso. Só Jesus cura. Só Jesus cura a alma, o corpo e o espírito. Só Jesus que nos criou um ser humano triuno, um ser humano em 3 fases. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe a necessidade espiritual que há dentro de ti. Ele sabe a necessidade emocional da sua alma. Ele conhece as suas emoções. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece também a sua necessidade física, porque Ele te criou e Ele sabe cada detalhe da sua vida. Cada detalhe. Aquele leproso saiu restaurado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu creio que ele já tinha sido impactado espiritualmente, porque ele chega e adora Jesus antes de tudo. Então eu creio que mesmo o físico abalado, o emocional abalado, a sua vida espiritual estava de pé, estava de uma forma resplandecente, porque mesmo passando por todas as adversidades, ele chega aos pés de Jesus e o adora antes de tudo. Depois que ele o adora, as coisas acontecem, milagres começaram a acontecer no físico e no emocional. Mas primeiramente ele adorou. O espiritual dele estava de pé. Ninguém acreditava. Como pode um leproso destruído, à margem da sociedade, que ninguém liga, estar tão forte espiritualmente? Jesus viu a fortaleza espiritual daquele homem. E Jesus disse: eu preciso fazer algo grandioso. E Jesus fez. Isso daqui é só mais um texto, irmãos, que Jesus ele nos deixa para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, para a gente olhar para dentro de nós, olhar para as nossas necessidades e saber que existe um Deus capaz de suprir toda e qualquer necessidade na nossa vida. Existe um Deus capaz de realizar qualquer cura na nossa vida. O nosso Deus ele não mudou, irmãos. Nós mudamos, nós esfriamos, nós mudamos a nossa forma de adorar, nós mudamos o nosso jeito, a nossa empolgação, nós nos esfriamos, mas o nosso Deus ele não mudou. O nosso Deus ainda cura. A nossa fé pode estar pequena, talvez a gente não acredite mais, mas o nosso Deus ele tem poder e tem capacidade de fazer. Nosso Deus não mudou. O nosso Deus ainda cura. O nosso Deus ainda restaura. Ele é o mesmo e não mudou. Como ele fez na vida daquele leproso há mais de 2000 anos atrás, ele é o mesmo. A palavra nos garante que ele não mudou. Então se ele fez lá, ele pode fazer sim a qualquer momento. Ele faz. Ele faz. Ele é Deus. Ele é Deus e ele não muda. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado, meu Paizinho. Obrigado porque hoje nós entendemos que o Senhor não muda. Além de entender que o Senhor não muda, nós entendemos que o Senhor faz. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor nos enxerga por completo. O Senhor enxerga as nossas necessidades por inteiro, Deus. O Senhor não vê só a nossa necessidade física, mas as nossas necessidades espirituais e as nossas necessidades emocionais. Mas o Senhor não enxerga só para olhar, não. Mas nós entendemos hoje que o Senhor enxerga para ir e resolver. Nós entendemos que o Senhor enxerga a nossa vida para fazer coisas grandes, porque o Senhor tem poder para fazer.
nós declaramos esta noite, Deus, assim como aquele leproso declarou, nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer na nossa vida, se o Senhor quiser. Então nós te perguntamos, Deus, o Senhor quer fazer na nossa vida, porque o Senhor pode, e nós acreditamos que o Senhor pode. Nós só queremos saber se o Senhor quer, Deus. E se o Senhor quiser, Deus, realiza a cura. Se o Senhor quiser, Deus, realiza o milagre. Se o Senhor quiser, Deus, faz coisas grandes acontecerem na nossa vida. Se o Senhor quiser, Deus, resolve as nossas causas. Se o Senhor quiser, Deus, nos ergue e nos levanta espiritualmente, Deus. Porque nós sabemos que o Senhor tem poder para tudo isso. Nós sabemos que o seu poder não falha, porque o Senhor é o próprio poder. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e grande, e que não há nada que te limite, Deus. Nós sabemos que o Senhor é maior que tudo, maior que o universo. Não existe nada comparado a ti. Nós sabemos que o Senhor é soberano, Deus. Então, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Nós te pedimos, Deus, se for da tua vontade, faz em nossas vidas, Deus. Supre as necessidades das nossas vidas, Deus. Nós te pedimos. Nós te adoramos também, Pai. Assim como aquele leproso, nós te adoramos e declaramos que o Senhor é digno de glória, que o Senhor é digno de honra, que o Senhor é digno de louvor, digno de adoração. Nós declaramos que o Senhor é um Deus que merece ser adorado. Nós declaramos que a nossa vida, Deus, é para o teu louvor, para a tua adoração. Nós declaramos que nós vivemos para te adorar, Deus. Nós declaramos que nós vivemos, ó Pai, para ti, para entregar o nosso melhor a ti, porque o Senhor é o melhor de nós. Então nós queremos te adorar em todo momento, Deus. Nós te adoramos com entendimento, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, Deus, te adoramos verdadeiramente, te enxergando, ó Pai, e sabendo quem és tu. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus da glória. Nós te adoramos, nosso Salvador. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus da nossa salvação. Nós te adoramos, Rei da glória. Nós te adoramos, Rei dos reis. Nós te adoramos, Senhor dos senhores. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus, e te adoramos. Obrigado, Jesus, por mais uma noite na tua presença. O Senhor é um Deus poderoso e nós te agradecemos por isso. Amém, Jesus, e amém. Glória a Jesus. Não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare. Nada como um dia após o outro dia. O seu dia vai chegar. Eu vou encerrar agora o nosso culto, mas dizendo: esse louvor tem a letra dele é muito linda. Não foi em vão. Não, é assim: se alguém fizer você chorar, você não deve desistir. Abra a boca, repreenda e grite para o mundo ouvir: agora é que eu vou adorar. Ninguém vai calar a minha voz. Não foi em vão o que tu fez aqui na casa do Senhor. A oração, a pregação, os hinos que você louvou, as lágrimas que foram derramadas lá no monte. O anjo recolheu tudo e levou como líquido precioso à presença do Senhor. E cada gota que fizeram você derramar será cobrado. Tu és um guerreiro valente, e esta guerra você não vai perder. É joia rara, é um presente muito caro que o mundo recebeu das mãos de Deus. Não pare de adorar,
não pare, não pare de exaltar, não pare. Colhe aqui. Amém. Fique em pé. Vamos para casa. Em nome de Jesus. Amanhã, permitindo Deus, estaremos ali em frente da residência da irmã Amanda. Fazer um barulho santo ali. E você, lá nas redes sociais da igreja, você vai estar acompanhando toda a programação da igreja. Louvar a Deus pela vida daqueles que estão nos assistindo através da fanpage da Adebras Candeias na Vida Comercial, e pedir a todos da igreja, quando chegar em casa, você estiver online, você compartilhe o vídeo, para que essa palavra alcance outros corações. Amém? Estenda a sua mão, curva a sua cabeça, estenda a sua mão para cá. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua palavra nesta noite. Por tudo que foi feito neste culto, ele não voltará nunca mais. Teremos outra quarta da palavra, mas essa foi peculiar, essa foi especial, falasse aos nossos corações. É por isso que nós estamos felizes. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Permitindo Deus, a gente estiver aqui amanhã na igreja, para a gente ir para